chego lá para conversar, fala assim, olha, é você e a Marcinha. Eu falei, não, gente, eu só vim para cá para me livrar dela. Leão Lobo fala sobre quando um outro apresentador famoso pediu sua cabeça pros donos da Band e ele foi colocado de castigo. Eu chego na minha casa, toca o RH, dizendo que o meu salário tinha sido reduzido a 1/3 e que eu estava suspenso até segunda ordem, e aí que eu não falasse com ninguém o que estava acontecendo. Leão Lobo fala sobre um de seus desafetos mais famosos, Márcia Goldschmidt. Chegando na minha casa, entrando na garagem, toca o celular. Leão, você tinha toda a razão. A Márcia veio aqui e falou que não divide programa com ninguém, muito menos com você. E ainda sobre o que um dos maiores advogados dos famosos falou pra ele sobre bater de frente com uma emissora de TV. Ainda ele citou 2 apresentadoras muito famosas. Aí ele falou, olha, as 2 ficaram sem trabalhar durante anos, porque elas brigaram com a emissora. E aí elas foram vetadas em todas as emissoras. São 2 das maiores apresentadoras da televisão brasileira. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. E aí veio uma proposta da Band, assim, para ir lá conversar, que era 4 vezes o que eu ganhava lá na Gazeta. Aí eu fui para lá, a Gazeta, por ser uma fundação, sempre ela tem um limite, né, de salário e tal. Então chega uma hora que, se vem uma proposta maior, você tem que ir. Por isso que eu trabalhei tantas vezes na Gazeta, que eu amo trabalhar na Gazeta, mas assim, você sempre acaba indo embora, né? E aí eu fui lá na Band conversar. Quando cheguei lá, a Lu Barbosa era minha assessora, minha empresária. Ela falou, não, vamos assinar. Eu falei, não, mas vamos assinar. Não tem nem o que pensar. É rede nacional, é um super salário, não sei o que e tal. Aí assinamos um contrato. E voltei ainda para fazer o último programa. Assim. E, bom, quando eu chego na Band, depois que eu assinei e tal, chego lá para conversar, falo assim, olha, é você e a Marcinha. Marcinha. Aí, A né? própria. A própria. Aí eu falei, não, gente, mas ela não vai querer trabalhar comigo. Né? Eu tô saindo, eu só vim para cá para me livrar dela. O meu mote, quer dizer, claro que tem a coisa do salário e tal, mas o que me motivou a vir embora, inclusive porque eu estava lá fazendo outro programa, estava legal, o que me motivou foi me separar dela, porque eu não aguentava mais, eu reclamava, ninguém resolvia. Não, aqui é diferente. Eu era o Rogério Galo e o Hélio Vargas. Aqui é diferente, agora aqui é Band, é isso aqui. Aqui pode ficar tranquilo que ela vai botar ela no lugar dela, não sei o quê. Tá bom, saí da reunião, fui para casa. Chegando na minha casa, entrando na garagem, toca o celular. Leão, você tinha toda a razão. A Márcia veio aqui e falou que não divide programa com ninguém, muito menos com você. E eu falei, mas e aí? Não, está assegurado. O teu programa vai ser do 12h30 às 4h30. Ela vai entrar às 4h30 e você vai passar para ela. Vai puxar audiência para ela, hein? E vamos achar uma apresentadora. Olha as coisas da. E vamos achar uma apresentadora para dividir o programa com você. Tá bom. Assim que a gente souber alguém, a gente te fala. Tá bom. No dia seguinte eles me ligam. Olha, sua parceira vai ser a Astrid. Aquela que já era para ter sido Aí eu antes. falei, não, mas ela falou ano passado que ela não queria fazer programa para dona de casa, não sei o quê. Não, mas ela ficou aqui um ano, o programa do Oliveira não saiu, ela tá ganhando sem trabalhar, tá lá na Bahia, tá super chateada, então ela vai topar. Pode deixar que a gente resolve com ela. Tá bom. Aí quando eu chego para me reunir com a Astrid fala assim, ai, meu amigo, desculpa, eu fui tão, né, com você aquele dia e tal. Pois é, agora nós vamos fazer um programa popular e tal, e me ensina a ser popular. Aí eu falei, Astrid, como assim? Ninguém aprende a ser popular, né? A gente é ou não é, né? E tal, mas tudo bem, vamos falando o que você quiser e tal. Aí teve mais uma reunião no dia seguinte, quando chega o Rogério Galo de braços com a Aparecida Liberato, a irmã do Gugu. Sim. E falou, você, na verdade, vão ser os 3. Na verdade, foi uma coisa que eles criaram, o Hélio Vargas, o Rogério, que até hoje é repetida na televisão de 3, 4 apresentadores. Não existia isso, né? Ou era sozinho ou no máximo 2. Né? E aí, então, foram os 3 apresentadores, deu super certo. Nós ficamos 4 anos fazendo, né? O Melhor da Tarde. Tem um entrosamento ali que não é fácil. Ali a gente era super, se dava super bem e tal. Foi muito legal. E ela fazia à tarde. Só que aí teve um problema com outro colega na Band, que foi para lá. E eu era chamado, eu chamo Leão Lobo. Aí de repente começam umas chamadas assim, o Leão está chegando. Eu mesmo assustei quando eu vi a primeira vez. Eu falei, não, gente, eu já tô aqui. Aí, não, mas é que tá, agora vai chamar Leão, porque é o apelido dele, porque lá na Record ele foi, porque saiu o Ratinho, ele entrou no lugar, apelidaram de Leão e tal. Eu digo, tá.
tudo bem, não me ofendi, nada, nada. Verdade, ele sumiu, né? Ficou uma coisa assim, aí ele veio fazer o programa. Aí ele fazia um programa chamado Sabadaço, que era muito legal. Sábado à tarde, o dia inteiro cheio de artistas, música. Animado. E, inclusive, ele começou a fazer uma feijoada, que a minha não, né, tinha parado lá na Gazeta e tal. Mas tudo bem. E aí ficou, era o sábado o dia inteiro. E eu elogiei, escrevi no meu site e tal, elogiando. O programa é bem legal, uma opção para o sábado à tarde, blá, blá, blá. Aí ele começou a fazer um outro programa, chamado Boa Noite Brasil, na Band, à noite, segunda a sexta. E aí eu lembrei que Boa Noite Brasil era do Flávio Cavalcante. Sim. Era uma marca do Flávio Cavalcante, foi criada para ele na Band. Então. E aí eu falei, ele vai, né, homenagear o Flávio, que legal. Aí convidaram o elenco da Band para estar na plateia dele. Nós fomos, plateia, uma boa. Então. Inclusive eu fazia o programa dele na Rádio Globo. Então, não tinha problema nenhum. E aí ele foi. Bom, começou a fazer o programa, esse de estreia, que estava todo mundo, inclusive estava o Johnny na frente, que era o dono da Band. Aí eu até pensei, falei, é dia 13 de maio, ele vai homenagear o aniversário da Band, certamente vai falar com o Johnny sobre isso e tal. Que é o dia do aniversário, 13 de maio, o aniversário da Band, né? 13 também. Aí eu achei que ia ter essa homenagem, né? Eu fazia uma homenagem para o seu João Saad, que é o pai do Johnny e tal. Aí nada, ele começou o programa com chamou o mordomo da Hebe, que já não era mais mordomo da Hebe. Aí ele chegou, o Antônio, com uma bandeja, com uma champanhe, com 2 taças. Falei, ele vai brindar com o Johnny, aniversário da Band. Ou então vai fazer uma homenagem para o Flávio Cavalcante. Né? Não acontece nada disso. Acabou o programa e nada. Não, ele brinda ele com ele mesmo. E fala que ele estava muito feliz de ter mais um programa na Band, que não sei o quê. E a Band tinha construído aquele estúdio, transformou num teatro para fazer o programa dele, porque como ia ser de segunda a sexta, eles gastaram mais de 1 milhão para fazer essa reforma e tal, né, que a gente acompanhou lá. Então, aí eu falei, bom, ele vai falar alguma coisa com o Johnny. Não falou. Ficou lá, fez o programa lá sozinho, chamando. Nós vamos falar com o Brasil inteiro. Vai chamar o Rio Grande do Sul. Entrava o repórter, olha, hoje não tem nenhuma informação, mas amanhã vamos ter. Santa Catarina, olha, não temos nenhuma informação, mas amanhã vamos ter. Paraná, São Paulo. Quando chegou no Rio de Janeiro, tinha, tem uma invasão no Morro da Mangueira, não sei o que, tal. Foi para os outros estados, nada tinha. Foi para o Amazonas, foi para o Pará, nada tinha. Não tinha informação nenhuma. Passou o programa inteiro chamando alguém para dizer que não tinha que falar nada. E aí tinha uns convidados, um sofá branco, tinham vários convidados sentados de preto, inclusive o Felipe Camargo. E aí ele fala assim, estava aquela história daquela enfermeira que roubou uns bebês, que criou como filhos dela e tal, esqueci o nome. Aí ele falou desse caso, citou lá no meio do programa e tal, e aí no finalzinho do programa ele lembrou que os convidados estavam sentados lá e acho que alguém falou para ele, o programa está acabando. Você não vai... tem que falar com os convidados. Ele vira e fala, bom, hoje não vai dar tempo de falar com os meus convidados, porque o programa está acabando, mas o Felipe Camargo, ele veio aqui inclusive, porque o caso dele é igual ao da enfermeira e tal. Felipe Camargo pegou o microfone e falou, não tem nada a ver, eu me separei da Vera, nós temos um filho, mas nós nos amamos, não tem nada a ver com essa história, e não sei o que, não, mas é mais ou menos a mesma coisa, e não sei o que, e tal, e encerrou. Aí tinha um negócio que ligava para a pessoa para ganhar um carro. Vamos ligar, se você disser boa noite Brasil, em vez de qualquer coisa, você ganha o carro. Disso. Aí, a pessoa não atendeu, não estava assistindo, nem nada. Quando eu passei pelo caminhão de transmissão, eu ouvi os técnicos lá, que eram todos meus amigos, comentando, falando, nossa, gente, não saiu do traço esse programa. Foi um mico. Eu ainda pensei, falei, bom, eu vou ter que escrever sobre o programa, mas não vou falar sobre o traço, nada, né, porque é sacanagem com a Band e tal. E fiz a crítica. Com a Band, né? Fiz a crítica, elogiei a Band, que tinha construído um teatro maravilhoso para ele, para não sei o quê. O programa, a ideia é muito legal. Pena que foi muito mal aproveitado pela produção, não sei o quê. Falei, ele está muito bem no programa, então ainda elogiei. E aí, no dia seguinte, eu chego para trabalhar, quando sai a crítica, saiu no meu portal. Quando eu chego para trabalhar, todo mundo me olhando esquisito. Quando eu chego na maquiagem, falou assim, Leão, a gente não tem autorização para te maquiar. Falei, como assim? Não, é melhor você ir embora. Não entendi nada. Os maquiadores eram meus amigos, mas estava todo mundo assim, sabe, mas com medo de falar. Aí eu subi, o diretor da época era o Celso Tavares de Oliveira, que tinha estudado comigo na mesma classe. Tá? Aí eu cheguei pro Celso e falei, Celso, o que está acontecendo? Aí ele falou, Leão, é melhor você ir embora para sua casa.
Depois a gente conversa. Eu não posso falar. Eu digo, mas como assim? Alguém tem que me falar o que está acontecendo. Não, melhor não. Melhor não. Vai para sua casa. Sou seu amigo. Aí eu chego na minha casa, toca o RH, dizendo que o meu salário tinha sido reduzido a 1/3 e que eu estava suspenso até segunda ordem e que eu não falasse com ninguém o que estava acontecendo. Foi aí que começaram a me ligar, que você falou. E aí perguntaram, eu falei. Aí uma pessoa atendeu em casa, a moça trabalhava comigo, e falou: ele saiu, ele foi fazer um exame médico, né? E saiu, porque eu não sabia o que falar. Eles me proibiram de falar. Aí no dia seguinte, uns 2 dias depois, sai assim na Folha, um leão engolindo leão, não sei o que, tal. E aí eu vejo uma apresentadora que era concorrente do horário nosso lá, na outra emissora, falando assim: o Leão Lobo está muito doente, a suspeita, dava a entender que eu estava com AIDS, entendeu? Eles não podiam falar, né? Claramente, mas dava a entender que eu estava com AIDS, que eu estava morrendo e tal. E eu não podia, eu fiquei em casa. E aí eu ligava para o RH, a moça do RH falava assim: Leão, vai para os Estados Unidos com a sua filha. Eu dizia: o quê? Eu acabei de voltar de férias, eu não estou entendendo. É melhor você não entender mesmo, não sei o quê. E não falavam o que era, entendeu? Até que eu falei: não, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí liguei para minhas advogadas, elas falaram: olha, a gente é advogado, mas a gente não é advogado de artista. A gente não sabe como é que funciona isso. Tem algum advogado especializado? Aí eu fui no Dr. Dantino, que era um especialista, ele cuidava de todo mundo da televisão e tal, os atores, todo mundo. Aí eu liguei para ele e falei se podia marcar uma... Quando eu cheguei, ele estava com papel na mão, ele falou: estou com a sua crítica aqui na mão. E eu vou te dizer o seguinte: eu não poderia te atender, porque meu cliente é o Gilberto Barros. E é ele que está te processando. Ele que pediu a sua cabeça. E então eu não podia falar nada. Mas tá aqui. Ele falou: olha, eu li a sua crítica 20 vezes. Em nenhum momento você fala mal dele. Em nenhum momento você fala mal da Band, como ele disse. Ele falou: mas eu vou te dar um conselho, né? Ele citou 2 apresentadoras muito famosas. Aí ele falou: olha, as 2 ficaram sem trabalhar durante anos, porque elas brigaram com a emissora. E aí elas foram vetadas em todas as emissoras. São 2 das maiores apresentadoras da televisão brasileira. E ele falou os nomes e falou: então, você quer a mesma história para você? Então não brigue. Fique quieto, vai para sua casa, finja que você não sabe o que está acontecendo, do jeito que você está. Aí as minhas advogadas perguntaram umas coisas e tal, eles falaram assim: daqui a um tempo vai voltar tudo atrás. Aí vocês reivindicam o que vocês quiserem reivindicar. Mas por enquanto fiquem quietas. E fiquem quietas. Deixa a poeira baixar. Deixa a poeira. Eu fui assim para casa completamente Indignado, desnorteado, né? indignado. Não sabia o que estava acontecendo. Aí eu fiquei acompanhando o Ibope, eu vi que o programa despencou de audiência. Aí fiquei lá. Então, falei, bom. Aí um dia me ligaram, falavam: Leão, é para você voltar. Aí quando eu voltei, a Aparecida já não estava mais no programa. Aí eu vi que estava tudo diferente, o cenário, não tinha mais nada que era meu no cenário. Aí falaram assim: olha, você vai voltar, mas só 3 minutos no final do programa. Aí eu ponho um ponto eletrônico, eu sentei, eu nunca esqueço, a Astrid estava entrevistando uma pessoa que tinha uma criação de porcos. Então levaram os porquinhos, estavam no palco. Eu estava sentado, puseram uma poltrona velha para eu sentar, que estava meio manca, com o pé quebrado assim, e eu estava gordo, porque eu fiquei nesses dias em casa e eu comecei a comer desesperadamente de ansiedade. E eu estava super gordo. Eu lembro que eu peguei uma almofada que estava nesse sofazinho, botei assim na frente e fiquei assim, mas me sentindo assim o cocô do cavalo do bandido, me sentindo lixo, né? E aí, de repente, os porquinhos que estavam lá começaram a vir para cima de mim e começaram a comer minha calça. Falei: gente, a que ponto eu cheguei? Comecei a chorar no estúdio. Nisso, falaram: você vai entrar no ar. Aí cheguei lá, comecei, fiz os 3 Chutou o porco. Quando eu estou fazendo, eu ouço no ponto assim: no outro estúdio. O que aconteceu? Saiu do traço hoje? Aí era a Márcia. Olha a coisa. Aí, que o Leão Lobo voltou. Aí subiu, tá dando 3 pontos. Aí ela falou: salve Leão Lobo. Eu falei: gente, eu vivi para ouvir isso, né? E fiquei lá na minha, tal. Fiz o programa. Quando acabou, vieram e falaram assim: amanhã dá para você fazer 10 minutos? Eu falei: posso, mas no fim do programa, tá bom.
você não precisa nem chegar tão cedo, não sei o que, tá bom. Mas o objetivo no final era para puxar audiência. Para puxar audiência para o programa seguinte. Né? E aí foi. Aí 4 pontos, 8 pontos, voltou a dar 8 pontos, né, que dava. E aí, que legal. Dá para você fazer a hora inteira nacional? Dá. Aí cheguei para minhas advogadas e falei, gente, eu estou voltando a fazer as coisas, mas o meu salário continua 1/3. Eu vivo como? Não, calma, vamos esperar mais um pouco. Tá. Aí começou 8 pontos. Aí começaram assim, os anunciantes do horário, que é São Paulo só, que a Band tinha esse negócio que ela entrava uma parte só São Paulo e depois passava a ser nacional. Olha, o horário até de São Paulo está pedindo, os anunciantes estão pedindo que o Leão faça os merchans também. Que aí eu estava fazendo os merchans nacionais, sim, mas aí não podia fazer os de São Paulo. Aí, pedi, então dá para você fazer desde o 12:30? Falei, tá. Aí cheguei para minhas advogadas e falei, agora, um programa de 4 horas eu não vou ficar ganhando isso. Desculpa, mas né. Aí, esse meio artístico é muito sujo mesmo. É um querendo comer o outro. E quando a câmera liga, é aquele fingimento vergonhoso e mais falso que nota de R$6. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.